Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar a primeira edição do Conexão Brás Cubas, um programa para quem se conecta com a informação e o conhecimento. Hoje é 29 de novembro de 2024. Muito obrigado pela sua audiência no YouTube, no Spotify e no Deezer. Muito obrigado também a você que nos ouve pelo Instagram, pelo Facebook e pelo TikTok. Esta é uma produção do LabJOR do Centro Universitário Brás Cubas, de Mogi das Cruzes, São Paulo. Eu sou Eliseu Silva e tenho ao meu lado a Isabela Oliva, a intrépida repórter que apura a notícia e apresenta os fatos. Bom dia, Isabela, seja muito bem-vinda. Bom dia, Eliseu, bom dia, ouvintes. No programa de hoje vamos falar sobre os desafios para viver do teatro e também vamos trazer algumas dicas importantes para artistas independentes. Viver do teatro é um desafio e tanto, hein, Isabela? Roda a vinheta que fiquei curioso para saber mais sobre este assunto. Estamos de volta e agora é para valer. Isabela, como é essa história de viver do teatro? Que eu saiba, não é muito fácil, o que não faltam são matérias sobre as dificuldades enfrentadas pelos artistas. Veja esta. Artistas protestam em São Paulo e denunciam que estão há mais de um ano sem receber recursos da Lei Paulo Gustavo. Cerca de 200 artistas protestaram em São Paulo denunciando a retenção de recursos da Lei Paulo Gustavo pela Prefeitura. Os trabalhadores da cultura aguardam o pagamento há mais de 400 dias. A notícia é de setembro. Eles fizeram um ato na capital em que criticaram também o processo seletivo para acesso aos recursos. Dos 3.024 inscritos, apenas 283 foram selecionados. Os artistas exigem uma seleção justa, destacando que os recursos são federais e que não cabe à prefeitura retê-los. A atriz e produtora Ana Isipula, integrante da Refinaria Teatral, descreve a falta de remuneração como uma forma de sufocar a cultura e afirma que os pagamentos fariam muita diferença para vários coletivos. Pois é, Eliseu. Essa situação em São Paulo mostra como ainda é precária a política cultural. A gente sabe que a Lei Paulo Gustavo foi uma grande conquista dos artistas, mas atrasos nos pagamentos e burocracia para acessar recursos acabam inviabilizando projetos. Hoje no programa vamos focar principalmente no teatro, mas a dificuldade é generalizada. Um dos setores mais discriminados é do hip hop, conforme o rapper Éder Luiz, de Santo André. Na opinião do rapper, a falta de incentivo torna a produção muito complicada e inviabiliza o surgimento de novos artistas. Éder Luiz, conhecido como Eda1, afirma que o apoio financeiro para o hip hop é muito escasso, o que obriga os artistas a tirarem recursos do próprio bolso para produzir e divulgar a arte. O cara tem que gostar muito da arte para seguir em frente sem apoios financeiros, sem nada. E olha que não é por falta de qualidade, nem de público, no caso do hip hop, né? Porque o pessoal faz coisas assim, super geniais e fazem também muito sucesso entre o jovem da periferia. Aparentemente, o poder público e os anunciantes não têm muito interesse nesse público. O problema do patrocínio afeta realmente quase todos os artistas. Voltando a falar do teatro, esse pessoal, por exemplo, precisa estudar muito para produzir um espetáculo, precisa de espaços adequados, locação, tem que pagar cenário, figurino, maquiagem, equipamentos, iluminação. Nossa, é tanta coisa! Como fazer tudo isso sem recursos? Fora a frustração, dos grupos que preparam o espetáculo durante meses de trabalho, investem tempo e recursos, e na hora da estreia, o público não aparece. E os que aparecem ainda acham caro pagar 30 ou 40 reais pelo ingresso. Para falar a verdade sobre a vida de artista, eu entrevistei Ana Luísa, que é uma atriz mogiana em início de carreira, estudante de publicidade e propaganda aqui no Centro Universitário de Brás Cubas, e que começou no teatro muito novinha, com 12 anos de idade. Atualmente, com 19 anos, Ana Luísa continua estudando teatro na Escola de Artes AJPS, que é a Associação dos Moradores do Jardim Juliana, Vila Pauliceia e Vila Suíça, localizada em César de Souza, aqui em Mogi, e que oferece formação artística continuada em diversas áreas. Aliás, ela conta que a superação do primeiro desafio ocorreu logo na primeira apresentação. Escuta isso. E uma coisa que aconteceu que foi quando a gente foi entregar o espetáculo, que era o Mágico de Oz. Depois que a gente terminou a peça, a minha personagem tinha só uma fala, e aí eu perguntei pra professora
o que ela achou, né? Foi pedir um feedback e ela falou que eu fui horrível e tudo mais. Eu fui péssima. Sim, o primeiro trauma a gente nunca esquece. Gente, que situação! Ela tinha apenas uma fala na peça e a professora disse que a atuação dela foi horrível. Né? Se fosse comigo, eu já teria desistido na hora. Você continuaria, Isabela? Você teria força para continuar ensaiando? Sim, com certeza. Quando a gente ama o que faz, essas coisas entristecem, mas a gente quer melhorar cada vez mais. Mal sabia Ana Luísa que este seria apenas o primeiro desafio da carreira e talvez o mais fácil de superar. Escuta a resposta dela a essa outra pergunta. Quais os principais desafios para um artista de teatro em Mogi das Cruzes hoje, né? Um artista independente. Eu acho que é conseguir vender o seu trabalho nessa cidade. Às vezes não é tão bem-vindo assim, ainda mais para quem está começando, dependendo do que quer fazer. Então é difícil a gente realmente vender a nossa arte, mas tem os editais que ajudam a gente fazer o que a gente quer, né? Sobre a Lei Rouanet, a Ana Luísa falou o seguinte. É ótimo, né? Porque com os editais é ali que o artista consegue mostrar o que ele quer, o que ele realmente quer fazer. Porque você escreve um projeto que tem a ver com você, com o seu grupo, com as suas ideias, com os seus princípios, com o que você acredita. Então, esses editais ajudam muito a gente. Dá para fazer um negócio que você consegue pagar toda a sua equipe, você ganha esse dinheiro, você consegue fazer um negócio mais elaborado. E o bom também é que a arte fica gratuita para quem assiste. Então, se você vai apresentar, vai rodar assim, sei lá, por Mogi, todos os seus espetáculos têm que ser gratuito pro outro. Isso também ajuda muito a divulgar, né? Tipo, a mais pessoas encontrarem a arte. Isso mesmo. Aliás, o papel do poder público é justamente promover as manifestações culturais e artísticas para que mais pessoas tenham acesso e também para que os trabalhadores da cultura recebam um salário que permita viver com dignidade. Afinal, são profissionais, são trabalhadores e merecem ser remunerados como qualquer outro profissional. Exatamente. O papel dos editais é justamente fazer com que atores e atrizes possam trabalhar e os espetáculos cheguem ao público. Infelizmente, nem sempre as coisas ocorrem como a gente gostaria, e a sociedade acaba perdendo atores e atrizes talentosos, que se veem obrigados a abrir mão da arte para conseguir uma estabilidade profissional e financeira. Escuta a história de Marcelo Ortega, de 50 anos, que atualmente é consultor comercial em Mogi das Cruzes, mas já foi ator, diretor de teatro e empreendedor da área cultural. Legal, Isabela, você trazer um diretor de teatro. Quero ouvir a história do Marcelo Ortega, mas antes vamos fazer uma pausa bem curtinha. Voltamos em 30 segundos. Tem 10 minutinhos? A hora de evitar a proliferação dos focos do mosquito é agora. Aproveita que tá esperando o bolo assar pra eliminar qualquer água parada. Tem 10 minutinhos esperando o mozão escolher o filme? Aproveita pra colocar areia nos pratinhos de plantas. Tem 10 minutinhos para esperar o time entrar em campo. Aproveita pra dar uma geral no quintal e relembrar os vizinhos. 10 minutos por semana fazem total diferença pra eliminar focos do mosquito e prevenir dengue, zika e chikungunya. Tem 10 minutinhos? A hora de prevenir é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Conexão Brás Cubas está de volta e nesta edição estamos falando sobre os desafios para artistas independentes que querem viver da arte sem precisar desenvolver atividades paralelas para sustentar. Será que isso é possível? Temos agora a entrevista do Marcelo Ortega, que é consultor comercial em Mogi das Cruzes, já foi ator, diretor de teatro e empreendedor da área cultural. Ele foi entrevistado por telefone pela Isabela, que começou perguntando sobre a ligação dele com o teatro. Vamos ouvir. Uns anos se passaram até que aos 27 anos eu vim conhecer o teatro. Eu fui convidado por um grupo de teatro daqui de Mogi, que era formado no SESI, por alunos do SESI, a participar como ator, e eu acabei virando cofundador, diretor e ator. Participei também de um grupo chamado TUNC, que era do Teatro da Universidade de Mogi das Cruzes, durante 3 anos. O Lenda Urbana, que era meu grupo, eu participei durante 20 anos dele, né? Peraí, como que é o nome? TUNC? TUNC,
MC. TUMC. Certo. Isso, Teatro da Universidade de Mogi das Cruzes. Ah, legal. E o teatro que eu posso chamar de meu, né, que era o Teatro Lenda Urbana, o qual participei como diretor, produtor e ator durante 20 anos. Nossa, eu iniciei com ele em 2001 até o ano de 2021. Nossa, tem uma boa... É muito tempo. É, uma boa trajetória. Sim, foi uma trajetória. Passaram 3 casamentos e o teatro permaneceu. Prestou atenção nessa parte, Eliseu? Durante os 20 anos em que Marcelo Ortega esteve ligado ao Teatro Lenda Urbana, a vida dele teve várias reviravoltas. Passou por 3 casamentos, mas durante todo esse tempo ele não abriu mão do teatro. Acho que isso mostra não apenas como o teatro era uma coisa forte na vida dele, mas ilustra também o quanto o pessoal da arte se dedica de corpo e alma àquilo no qual acreditam e o quanto se empenham para viver da arte. Impressionante, viu? Na entrevista ele disse que ficou bem triste, né, quando percebeu que precisaria parar com o teatro para se dedicar a outra atividade, que é absolutamente compreensível, né? Quem não é do ramo e não conhece os detalhes e as dificuldades dos artistas independentes fica se perguntando por que o Marcelo Ortega e, enfim, os outros artistas não usam a Lei Rouanet ou outras opções de patrocínio público. Olha só a resposta dele, escuta, né, como ele explica essa situação. Olha, vamos lá, vamos começar, que essa parte ela é muito importante, Isabela. Quando você fala de incentivo, parece que realmente é algo que é acessível ao artista, e não é. Se você for falar hoje de Lei Rouanet e for abrir uma lista de pesquisa, quem é que tem acesso? A gente vai voltar àquilo que eu te falei da Coca-Cola. É quem já tem o seu nome estampado e fixado no mercado. Aquele artista independente, aquele artista emergente, o artista amador, o artista recém-formado, que é a grande maioria, não tem acesso. E pode até parecer paternalismo que eu vou te dizer, mas na verdade o que falta não são só os incentivos, mas uma mão, né? Uma mão do poder público que se estenda ao artista de verdade e de coração, porque hoje, se você for sentar para poder analisar um projeto desse, de proposta para captar esse recurso, olha, eu vou dizer uma coisa para você, viu, sem medo de ser feliz. É mais fácil você sentar no INSS e pedir sua aposentadoria, que sai mais rápido. É muito burocrático, Isabela, extremamente burocrático. Os problemas não acabam aí, Eliseu. Marcelo Ortega falou também sobre a dificuldade para conseguir público, porque as pessoas geralmente veem o teatro apenas como entretenimento. E atualmente há tantas opções de entretenimento, inclusive sem precisar sair de casa, que muita gente acaba nem lembrando da existência do teatro. E aí você esbarra numa série de coisas, que é, por exemplo, uma grande transformação do consumidor de teatro. Né? De um tempo para cá ele se transformou. Hoje o teatro não deixa de ser um entretenimento para a maioria das pessoas, né? Para quem os consome, não para nós, mas para quem o consome, ele é apenas uma forma de entretenimento. De um tempo para cá, com o avanço da tecnologia, hoje você tem uma série de opções de entretenimento muito mais viáveis, palpáveis, né? No conforto da sua casa, através de um celular. Então, assim, você consegue hoje se entreter através do seu celular, através de um streamer, através da sua televisão. Você não precisa estar se deslocando, né, hoje. Então, assim, teve um afastamento muito grande do consumidor de teatro, né? Ele teve uma transformação e o ator em si, eu não digo só do ator independente, do amador, mas o ator profissional também, acabou não acompanhando esse progresso. E não é só a área do teatro, não. Se você for ver o cinema também, o consumidor de cinema, ele deu uma debandada assim, muito grande, né? Sem público e sem patrocínio fica realmente muito difícil para o artista independente. E aí o Marcelo Ortega levanta algumas questões assim bem pertinentes. Se eu depender de teatro para minha vida, eu fico como? Eu vou me apresentar onde para pagar minhas contas, né? O artista tem conta para pagar. O artista independente ele tem contas para pagar, né? Então não tem como ele esperar uma agenda de 3 meses
para fazer uma apresentação, ficar com um percentual do cachê, outro percentual é destinado à ocupação do espaço, né? Já aconteceu isso com o meu grupo, né? A gente se apresentar aqui em Guarulhos e ter 10 pessoas na plateia. Se dependêssemos na época só disso, Isabela, não pagaríamos um boleto, nem da conta de água, né? Nossa. Não é crítico. Mas será que para todo artista iniciante ou para todos os grupos independentes é assim? Será que ninguém consegue patrocínio para trabalhar com a arte sem se preocupar com os boletos? Olha, eu ouvi também Cláudio Neto, de 39 anos, da Trupe do Riso, aqui de Mogi das Cruzes. Ele é tão ocupado que não conseguimos acertar um horário nem para entrevistar por telefone, então mandei as perguntas e ele respondeu através de áudios do WhatsApp. O Cláudio Neto é desenvolvedor de sistemas, que é a atividade que, segundo ele, garante o pagamento dos boletos. Puxa, mas eles fazem um trabalho tão interessante e ainda precisam ter uma atividade paralela para se manter? Não que as outras propostas artísticas não sejam interessantes, claro, mas a Trupe do Riso faz um trabalho muito especial em hospitais, clínicas públicas de Mogi das Cruzes, e nem mesmo com essa atuação consegue patrocínio suficiente para se dedicar exclusivamente à arte. Justamente, Eliseu, o trabalho da Trupe do Riso é super importante. Ouve a descrição do Cláudio Neto. Hoje nós temos duas frentes artísticas, que é a palhaçaria e a contação de história. Nós atuamos com nossas equipes composta majoritariamente por voluntários. Na verdade, toda a parte artística é voluntária, atuando dentro, né, de suas possibilidades, visitando hospitais, clínicas médicas. Hoje nós temos um leque grande aí de público que a gente atende e uma variedade grande também. Então, nós atuamos desde um hospital infantil, como, por exemplo, é o caso do Vagalume Saúde Infantil, que nós temos aqui em Mogi, até mesmo com idosos, que é o caso, por exemplo, do Única Físio, que é uma clínica de fisioterapia para pessoas acima de 60 anos. O Cláudio contou que o trabalho deles consiste em abordar cada paciente para tentar entender o momento do paciente e então procurar alegrar aquela pessoa conversando, contando histórias, tocando e cantando músicas. Além de piadas e fazendo números de mágica, ou apenas ouvindo o que a pessoa tem a dizer. É um trabalho muito especial e extremamente importante para quem está em tratamento médico. E tudo isso custa dinheiro, né, Isabela? Como eles fazem para se manter? O Cláudio Neto explicou, vamos ouvir. Durante a maior parte da nossa jornada, a nossa maior fonte de recursos foi nosso bazar. Então, nós mantivemos um bazar aberto todo dia da semana, e o bazar vendia, a gente recebia doação, vendia, e nos esforçamos demais, né, para que o bazar pudesse dar esse rendimento, e a gente conseguir manter nosso espaço, e pagar o aluguel, e os ensaios e treinamento, e todos os custos envolvidos. Hoje nós estamos numa jornada de abrir mão de nosso bazar e utilizar de recursos oriundos de editais, de projetos. Então, hoje nós temos duas principais fontes de financiamento. Uma delas é a Nota Fiscal Paulista. Nós, como uma instituição sem fins lucrativos, pudemos nos cadastrar na Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo e fazer o cadastro dentro da Nota Fiscal Paulista. Isso é recente, tem poucos meses que nós começamos a receber recursos da Nota Fiscal Paulista, mas é uma fonte que nós temos investido cada vez mais para tentar aumentar esse recurso, para que ele realmente consiga ser um recurso livre ali para a gente usar. Então, a Nota Fiscal Paulista é um recurso interessante, que a gente tem batalhado, tem crescido, tem aumentado. Nós também temos, hoje, financiamento pela Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, através da LIC, que é a Lei de Incentivo à Cultura. Finalmente uma notícia boa neste programa, porque um trabalho como o da Trupe do Riso merece muito ser patrocinado. Para quem não sabe, o programa da Nota Fiscal Paulista do Governo do Estado de São Paulo, criado para promover a arrecadação de ICMS no Estado, permite que os consumidores destinem créditos para organizações sem fins lucrativos, como a Trupe do Riso, por exemplo. Aliás, já deixo aqui um apelo para os nossos ouvintes para que destine os créditos das notas fiscais para a Trupe do Riso. Entra lá no site, que é o www.trupedoriso.org.br, e veja mais formas de apoiar
este projeto. Sim, a nota fiscal paulista e a lei de incentivo à cultura de Mogi das Cruzes ajudam, mas as coisas não são tão fáceis, Eliseu. Quando um grupo tem um projeto aprovado na LIC de Mogi das Cruzes, por exemplo, eles precisam encontrar empresas ou pessoas físicas dispostas a destinar parte dos valores devidos do IPTU para o projeto cultural. Um dos problemas apontados pelo Cláudio Neto é que em Mogi as empresas não têm a cultura de patrocinar projetos culturais, então essa busca se torna muito complicada. Então é mais ou menos como os editais da Lei Rouanet, baseados em renúncia fiscal, ou seja, o artista ou o grupo independente interessado tem que encontrar alguma empresa disposta a destinar para a cultura parte dos valores que teria que pagar em impostos. Exatamente, e convencer as empresas a doarem não é uma tarefa fácil. Então imagina, o artista tem que ensaiar, fazer cursos, organizar os espetáculos, cuidar da agenda e muito mais. Também tem que ter uma atividade paralela para se sustentar. E também precisa encontrar tempo para visitar possíveis patrocinadores, participar de reuniões, convencer os empresários de que vale a pena investir na cultura, é muita coisa. Olha o que o Cláudio Neto fala sobre este assunto. A gente, enquanto artista, acaba tendo que desenvolver uma série de outras habilidades, porque você é formado em artes cênicas, você montou uma peça de teatro, você quer ir lá e apresentar a sua peça de teatro, mas você tem que desenvolver uma série de novas habilidades, porque você tem que aprender como que você se comunica, como que você bate na porta da empresa, com quem você fala, você tem que tirar seu tempo, porque você manda um e-mail, você tem que ligar de novo e manda de novo, liga, e você faz uma série de contatos com várias empresas. Então, são várias habilidades que você tem que acabar aprendendo a desenvolver para colocar em prática o trabalho cultural que você quer, tá? Não é fácil. Não é fácil mesmo, mas eu acho que esse é o caminho. Estou aqui pensando em dois personagens, Isabela. Um é aquele indivíduo que tem coragem de dizer que a artista tem vida boa, né? E ainda por cima acha que o preço do ingresso é muito alto. Tomara que muitas pessoas estejam ouvindo o programa, que é para elas entenderem que as coisas não são assim tão fáceis. E o outro, você disse dois personagens? O outro que eu quero que ouça o programa é o rapaz, a moça, né, o jovem que tem vontade de se dedicar às artes e especialmente ao teatro, para que eles entendam que é uma carreira muito bonita, de muitas conquistas, mas também de muitas dificuldades. Especialmente você que tem interesse no teatro, eu convido a permanecer conosco, porque no último bloco do programa vamos entrevistar o professor Cleiton Faria, que já está aqui no estúdio com a gente, e ele vai trazer algumas dicas muito importantes e interessantes sobre gestão de carreira no setor da cultura e dicas sobre as leis e editais de fomento à cultura. Fica com a gente. Nos primeiros meses de 2023, mais de 1.200 trabalhadores foram resgatados de condições degradantes de trabalho. Isso tem nome: trabalho análogo à escravidão. O resgate só foi possível porque, de um lado, o governo federal intensificou a fiscalização e, do outro, houve um aumento das denúncias. Vamos juntos lutar por um trabalho digno e decente. Denuncie sempre que suspeitar. Disque 100. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Conexão Brás Cubas está de volta e seguimos falando dos desafios para sobreviver da arte. Para este bloco, conversamos com um dos nomes mais importantes do teatro em Mogi das Cruzes, o jornalista, diretor teatral e professor universitário Adamilton Andreucci. O Adamilton tem muito a dizer sobre o teatro. Dá para fazer um programa inteiro só com ele, de tantas histórias e conhecimentos que ele tem. Ele contou que começou no teatro na época do colegial, nos anos 1960. A minha relação com o teatro vem há muito tempo, desde do meu tempo de colegial, lá no finzinho, meados dos anos 60 para a entrada dos anos 70. Eu já acompanhava o Teatro Experimental Mogiano, o famoso TEM, que existe até hoje, né? Talvez seja o grupo não profissional mais longevo da história do teatro, do moderno teatro brasileiro, podemos dizer assim, o TEM, Teatro Experimental Mogiano. E foi com um espetáculo, um texto de William Shakespeare, que eu ajudei a dirigir,
e também participei como ator, porque faltava elenco na época, necessitava de um elenco muito grande, Sonho de uma Noite de Verão, que fez muito sucesso. Eram os alunos do antigo Instituto de Educação, Dr. Washington Luiz, e com esse espetáculo começou a minha, vamos dizer assim, a minha jornada, né, de palco, a minha jornada de poeira, para assim dizer. E de lá para cá, eu fui cada vez mais me infiltrando nas artes teatrais. Há uma lenda que diz que quem é mordido pelo vírus do teatro nunca mais se recupera. Eu desconfio que isso seja verdade, sim. O Adamilton é fundador do TUNC, um importante grupo de teatro aqui de Mogi, em atividade desde 1981, um grupo premiadíssimo que participou de muitos festivais e responsável por montagens de muito sucesso aqui na cidade. Escuta o recado do diretor Adamilton para os aspirantes à carreira teatral. Uma coisa importante para eu falar é que, especialmente para quem pensa em fazer teatro, especialmente para quem fica deslumbrado com o que vai assistir, com o que vai observar e fica louco pelo teatro, eu tenho de dizer que teatro é duro. E fazer teatro é dar murro em ponta de faca todos os dias. Não é brincadeira. Então, quando a gente pensa naqueles grandes espetáculos, pensa naqueles grandes atores, né, já de nome sedimentado na cultura brasileira, da televisão, do cinema, do teatro, não é fácil chegar até lá. Não tem moleza não, mas o Adamilton dá umas dicas interessantes para quem deseja ingressar na carreira. Ele diz que o melhor caminho é buscar algum curso técnico profissionalizante na área teatral, que são os cursos com 1 ano, 1 ano e meio a 2 anos de duração, porque após este curso o estudante pode tirar o registro profissional de ator. E já de posse desse registro, ele está habilitado para participar de qualquer montagem teatral, amadora ou profissional no Brasil inteiro. O Adamilton dá outras dicas bem interessantes também, Eliseu. Ele reforça que sempre foi muito complicado depender apenas da bilheteria, e que o ator, a atriz ou o diretor teatral precisam encontrar outras fontes de renda para garantir o dia a dia. Outra recomendação do diretor teatral é que os atores apostem nos editais como forma de patrocínio. Não só os editais públicos, mas também os editais privados. O Itaú tem, o Banco do Brasil tem. Então, é possível, né, num projeto bem elaborado, na sua forma, no seu conteúdo, você ir em busca desse apoio à sua atividade. Buscar parcerias e colaborações também, né, entre artistas de teatro, de dança, de música, de plástica, de fotografia, enfim, para que cada vez mais o seu elenco, o seu grupo, o seu conjunto de artistas que tem um foco no teatro possa ter essa diversidade de olhares, né, sobre a arte em si e o próprio teatro. Ter uma noção de marketing, de divulgação. Eu me recordo que quando estávamos fazendo Boca de Ouro, de Nelson Rodrigues, também nos anos 70, a gente ia para o subúrbio ficar distribuindo filipeta. Hoje nem existe mais filipeta, mas a gente ia de mão em mão distribuindo filipeta para as pessoas que iam descer na Estação X para poder assistir ao nosso espetáculo. Tem uma frase do Adamilton que eu achei perfeita e faço questão de reproduzir aqui na voz dele mesmo, e que já deixo como pergunta para o professor Cleiton Faria, que é o nosso convidado que já está com a gente aqui no estúdio. Escuta isso. O que precisa é ter uma noção, ter uma orientação, ter uma ousadia, um atrevimento de colocar em prática aquilo que está pensando. É isso mesmo, professor Cleiton. Sem ousadia, sem atrevimento, não se vai a lugar algum. Você concorda com isso? Estou curioso para ouvir suas respostas, mas vamos primeiro para o nosso intervalo. É bem rapidinho e em 30 segundos a gente volta. Algumas verdades precisam ser ditas sobre o HIV.
O que é I igual a zero? É quando o HIV se torna indetectável e com zero risco de transmissão. Igual a gente. É possível viver bem com HIV? Claro. O que não é possível é viver com preconceito e a discriminação. Meus filhos vão ter HIV, os meus não têm. Com tratamento correto e contínuo, você zera o risco de transmissão. Falar sobre o HIV é uma forma de prevenção. HIV é sobre viver, conviver e respeitar. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Estamos de volta com o tema Como Sobreviver da Arte e agora na ótima companhia do professor Cleiton Faria. Cleiton, é isso mesmo? Precisa muita ousadia para viver da arte? Antes de você responder, a Isabela vai te apresentar para nossos ouvintes. Bom dia, professor Cleiton Faria. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para compartilhar seus conhecimentos com os ouvintes. Para que os ouvintes te conheçam melhor, vou ler aqui suas principais credenciais, professor. Cleiton Lopes de Farias é especialista em negócios, marketing, comunicação e gestão de pessoas, professor há 13 anos no Centro Universitário Brás Cubas e facilitador do Sebrae no projeto Sebrae Educação. Muito obrigada pela sua presença, professor. Eu agradeço o convite e me sinto honrado poder compartilhar aí um pouco das minhas experiências, dos meus conhecimentos. Então, obrigado, Isabela, obrigado, professor Eliseu, pelo convite, é uma honra estar aqui. E também a produção também do Kleber, muito obrigado também pelos todos os ajustes aqui. Vamos sair falar bastante sobre esse tema importante, como sobreviver da arte. Seja muito bem-vindo, professor. Retomando a pergunta, você concorda que viver da arte exige muita ousadia e até uma certa dose de atrevimento, como disse o ator, diretor e professor Adamilton Andreuzzi? Sim, sim. Principalmente no Brasil. No Brasil, sobreviver da arte, até por questões históricas, questões sociais e questões políticas, é muito difícil. Não é todo mundo que consegue. Então, nós vemos aí, principalmente os artistas menores, os de rua, aqueles mais midiáticos hoje em dia, eles vivem bem, tem um grau de conhecimento, tem o YouTube que ajuda, tem a internet que funciona, e tem até influenciadores que ajudam, então esses aí conseguem até sobreviver. Mas no dia a dia, uma grande parte aí não consegue, se consegue com muita dificuldade, porque no Brasil hoje nós sabemos, tem muitas questões envolvidas, que até que nós vamos debater aqui hoje, né? Então, é difícil mesmo. Professor, você acha que atores e atrizes precisam ter conhecimento sobre empreendedorismo, ou seja, esse tipo de conhecimento contribuiria para a carreira de atores e atrizes? Empreendedorismo, gestão de carreira, gestão de negócios? Perfeitamente. Até porque o conhecimento, ele é uma fonte de poder. Eu sempre falo isso, né? Para os alunos, nos cursos e até para pequenos empreendedores. Quanto mais conhecimento, mais poder. Não o poder de mandar, mas o poder de decidir e de tomar decisões sempre assertivas. O artista, ele já tem um conhecimento próprio. Alguns até já nascem um pouco com aquele viés artístico, ou então já nasce no meio, o pai, a mãe, o avô, a avó já tem uma certa influência e de pequeno já o instiga. Mas aí quando ele vai começar a seguir a carreira, por vezes faltam alguns conhecimentos básicos ali, que a gente pode citar alguns. Por exemplo, vamos agora pensar pelo lado daqueles mais famosos. Eles têm os agentes, os empresários e os assessores que tomam conta. Então, quando ele tem uma dúvida, ele conversa com o agente. Quando ele vai fazer algum contrato, tem um assessor e tem um jurídico para ele que o assiste. Agora, o pequeno não tem isso. Às vezes ele não tem nem mal dinheiro para ele, quanto mais o dinheiro para contratar uma outra pessoa para poder fazer o gerenciamento da carreira dele. Então, aí falta o conhecimento da gestão financeira. Entra o dinheiro, ele não sabe, o pouco dinheiro que ele tem, ele não sabe investir. Ele também não sabe fazer uma formalização de preço, né, de quanto que vale o trabalho. Então, por vezes, o artista de rua, vamos comparar aqui um músico que começa tocando num barzinho, ele não tem noção de quanto que ele cobra. Então, e às vezes ele vai tocar no bar em troca de um prato de comida e a bebida, né, ali.
Então ele não tem aquela questão da negociação, que ele não sabe fazer, né? Como é que o negócio, como é que ele negocia, como é que ele conversa. Às vezes falta o conhecimento da comunicação, o conhecimento do marketing, o conhecimento da publicidade, o conhecimento da propaganda. Talvez ali tenha pouco conhecimento de como funcionam as ferramentas de internet e redes sociais. Conhecimento da legislação, principalmente. Então, porque existe muitas coisas que são, se ele fizer ali, nós citamos aqui informalmente, antes de nós começarmos esse programa, a questão de plágio. Então, às vezes ele plagia até um jargão ou uma frase. Um exemplo aí, nós temos recentemente um caso de uma cantora e influenciadora midiática que ela fez uma propaganda para uma determinada rede de lojas e ela foi lá e citou um bordão. E tem uma outra influenciadora já cobrando na internet este bordão. Usa o mesmo bordão. Então já vai ter uma questão legal aí envolvida. Então você imagina um artista que é pequeno, ele fala uma frase, fala um bordão e começa tomando um processo. Então complica bem a carreira. Exatamente. Né? Então tem a questão da legislação, as ferramentas de tecnologia. E eu julgo duas coisas importantes, principalmente a formação acadêmica. Você citou aí de atores e atrizes, então tem cursos de artes cênicas, cursos de comunicação, que a formação acadêmica é muito importante e vai abraçar muita coisa do que nós discutimos aqui. E a questão também do conhecimento sobre montagem de portfólio. E uma outra questão também, que são quando abre, me fugiu a palavra agora, né? Quando abre aquelas questões na legislação, tanto no âmbito federal quanto no âmbito municipal. Aos editais. Isso, muito obrigado, professor Eliseu. Os editais. A gente vai falar sobre eles um pouquinho mais pra frente. Isso. A Isabela, acho que tem uma questão interessante para você, professor. Professor, você acha que o marketing também pode contribuir para a construção da carreira artística? Como evitar que o artista e sua arte se transformem em mercadoria? O marketing, sim, mas muito. O marketing, eu costumo dizer que ele é essencial, tá? Primeiro porque o marketing ele não pode ser confundido com publicidade e propaganda. Então, a propaganda tem aquele viés comercial e a publicidade tem aquele viés mais institucional. Então as pessoas confundem isso logo no começo. O que é o marketing? O marketing é a estratégia para você atrair e conquistar e fidelizar os seus clientes, ou se estabelecer no mercado. Vamos voltar ao assunto ali do músico independente, né? Aquele que toca barzinho, porque talvez seja um dos exemplos mais fáceis de nós entendermos, né? Primeiro ele precisa chamar a atenção. Olha, eu tô aqui, sou músico, então eu vou tocar numa praça, vou começar naquele bar, tá? Segundo, ele tem que ser bom. Voltamos na questão do estudo. Ele tem que ter estudado música. Ele tem que cantar bem, porque aí ele vai conquistar as pessoas. Olha que voz bonita, olha a entonação, olha como é que ele faz essa interpretação dessa música, olha como é que ele deu. Ele não fez uma cópia do artista original, ele não tentou imitar o artista original, mas ele deu uma interpretação dele para aquela questão. Aí depois disso vem a fidelização. Olha, o estabelecimento ali contratou uma vez, olha, eu quero que você volte na semana que vem, eu quero que você volte amanhã, eu quero fazer um contrato aqui vitalício com você, porque você é muito bom. Olha como o meu restaurante, meu bar está lotado por sua causa. Então, isso é trabalhar o marketing. Agora, tem muitas pessoas que aí ela faz o seguinte, ela tem o dinheiro, aí entra naquela questão de transformar em mercadoria. Ela tem o dinheiro, o que ela faz? Ela impulsiona a rede social, ela às vezes impulsiona influenciador, e o que vai acontecer? Ele é ruim. O produto não é bom. O produto não é bom, mas está sendo empurrado. A gente vê muito isso em códigos midiáticos aí. Você vê que a pessoa não tem tanto talento, mas a mídia, entre aspas, está empurrando. Está empurrando assim, digamos assim, goela abaixo. Sim. Aí vira mercadoria. Só que o público percebe.
grande parte do público, ele percebe que aquela pessoa que está ali está sendo empurrada. Aí virou mercadoria e isso não é bom. Certo. Na sua opinião, quais os principais erros de gestão de carreira os artistas independentes precisam evitar? Primeiro, ele achar que sabe tudo. Ele ser soberbo. Sim. Às vezes a pessoa está começando, ela é soberba. Não, eu sei, eu nasci nesse meio, meu pai, minha mãe, meu avô era tal, então ele começa a usar da soberba para isso. Então esse é o primeiro erro. Então ele não quer estudar, não só no âmbito da profissão dele, mas não quer ter um conhecimento acadêmico, não quer ter um conhecimento ali mais assertivo da coisa. Segundo, ele não investir na própria arte dele, no próprio conhecimento, ele parar no tempo, ele estacionar. Vejamos, hoje nós estamos aí na era da inteligência artificial. Já ajuda? Então, para muitos, aquilo que pode ser um problema ali de perder o emprego, não, você tem que tentar dominar, pelo menos, ter um conhecimento básico da ferramenta. E o outro erro também que é viver numa bolha, né? Buscar parceria. Ele acha que ele sozinho, ele dá conta. Eu vou dar um exemplo aqui, que tem a ver com marketing, eu costumo usar isso nas aulas, mas acontece muito, tá? Nos anos 80, 90, quando nós tínhamos o rock, o que as bandas de rock, elas criaram uma rivalidade entre elas. Então, quem gostava da banda A não gostava da banda B, porque os dois não se gostavam, não se bicavam. E aí tinha a banda C que não gostavam da banda A e nem da banda B. Então o que acontecia? O consumidor, quem consumia, comprava, digamos lá, o LP ou o CD da banda A, mas não comprava do B porque os dois eram inimigos. E não comprava do C. Porque eles mesmos, essas bandas, elas fomentavam essa rivalidade entre eles. Aí surgiu o sertanejo. O que os sertanejos fizeram? Vamos ser amigos? É amigo de todo mundo. Amigo. Vamos se juntar? Você abre o meu show, você abre isso. Então eles começaram a fazer parcerias e cantarem juntos. O que aconteceu? Eles tinham o mesmo foco no público-alvo. Aí o público que comprava o CD do sertanejo A também comprava o sertanejo do C, que também comprava o do B e do D. E assim eles começaram a crescer. Então hoje você pode ver que o consumo de música no Brasil se fala muito da música sertaneja, mas não fala-se tanto da música do rock nacional. Tá ali, voltando ali mais ou menos ali, mas não é a mesma coisa que era. Por causa disso. Então, um grande erro que tem que ser evitado também é essa questão da pessoa viver numa bolha. O artista, ele tem que pegar, mesmo ele sendo pequeno, ele tem que procurar parcerias. E boas parcerias estratégicas, para que isso ajude também a levantar ali e engrandecer o trabalho dele. Excelente, professor. Nós já estamos caminhando para o fim, mas antes de encerrar o programa, não podemos deixar de falar sobre a Lei Rouanet. Você acha que ela realmente funciona para artistas independentes? Estávamos falando agora há pouco do músico que toca no bar, do artista do teatro que faz as esquetes ao vivo, em praças e tal. Como é que ele pode lidar com a dificuldade, né, de entender os editais, de preparar projetos para inscrever na Lei Rouanet ou outros instrumentos de incentivo à cultura? Ah, sim. Isso aí é um tema super polêmico e bastante midiático, mas a Lei Rouanet está ali para acesso a todos os artistas. É que quando fala em Lei Rouanet, existem umas questões políticas envolvidas aí, existe muita fake news em cima. Sim. Infelizmente. E até por parte da classe artística também, né? Mas um artista pequeno, o que ele precisa entender? Primeiro ele precisa entrar no edital, estudar o edital, aí buscar ajuda. Se ele não entender o edital, busca uma ajuda para ele poder entender o edital, como é que ele faz a captação, ver quando abre o projeto e fazer ali a inscrição do projeto, tá? Quando ele faz essa inscrição desse projeto, o projeto é avaliado por um corpo independente, né,
feito pelo Ministério da Cultura. Isso é sério, porque existe inclusive prestação de contas, porque se trabalha com dinheiro público. Esse projeto sendo aprovado, independente do tamanho ou não, porque ele vai funcionar da seguinte forma: não existe aquela questão, eu vou receber dinheiro do governo, não é caixa eletrônica. É assim, as empresas, elas que vão pagar o seu imposto de renda, que serve até na pessoa física também, a empresa destina aquela 4%, de 4% a 6% do imposto de renda, ela destina para projetos. Inclusive, o artista, o que ele vai ter que fazer? Quando ele é aprovado na Lei Rouanet, ele tem que pegar o portfólio dele e ir atrás das empresas. Olha, você pode me ajudar? Você pode, meu trabalho é esse, com o intuito disso, minha arte é esta, pode gerar tantos empregos também. E a empresa também que entra, ela tem que entender o seguinte, que ela está contribuindo e ela está também colocando o nome dela naquele projeto. E algumas não querem se envolver, às vezes, por causa de questões políticas, outras coisas que não vêm ao caso aqui, até por causa que não dá tempo. Então, a empresa ela destina aquela verba que ela vai pagar mesmo, né? Só que ao invés de pagar diretamente para o governo, a DARF, ela vai destinar uma DARF diferente com aquele valor da Lei Rouanet para o projeto e aquele projeto, tá? E só que ele tem 12 meses, né, para poder pegar e conseguir. Se ele não conseguir, então infelizmente não entra. Mas conversando, por exemplo, existe a Lei Rouanet, e já aproveitando, tem, por exemplo, aqui em Mogi tem a lei municipal, e eu conversando com o pessoal da Secretaria de Cultura, até nós fizemos um trabalho pelo Sebrae lá com eles, e foi um resultado muito bom, que eu tive acesso depois das informações, é que a grande dificuldade dos artistas pequenos de conseguirem a LIC, aí também se estendia com a Lei Rouanet, era justamente o problema de não saber escrever edital. Nossa. Eles não sabiam escrever. Ele pegava simplesmente, eles confundiam o edital com o currículo, colocava o currículo dele, então tava lá, não tinha foto, não tinha uma comprovação dos eventos, não tinha claramente qual era a atividade, então o pessoal não sabia identificar, ele é um artista circense, ele é um músico, ele é um bailarino. Nossa, eu acho isso surpreendente, sabe? Eles não sabiam. Então nós fizemos durante 3 meses ali, algumas chamadas para poder, convidando, para poder fazer uma oficina de edital. Ou seja, o artista pequeno, se ele conseguir dedicar um tempinho, né, um tempo necessário para estudar o edital, aprender como montar o edital, quem sabe buscar, mesmo que seja no YouTube, alguns vídeos de orientação e tal, ele vai ter mais sucesso ao pleitear essas verbas públicas. Eu até dei uma dica, eu falei para as pessoas, gente, se você não sabe fazer, se você não conseguiu aprender, peça para um estudante da universidade fazer para você. Vai lá na Brás Cubas, eu até indiquei aqui. Vai na Brás Cubas, conversa com os estudantes, que o pessoal vai ter o maior prazer, porque eles já dominam, a maioria domina a ferramenta. Fica o convite, né, para os artistas que estiverem nos ouvindo. Muito obrigado, professor Cleiton. Sua participação é assim sensacional, muito valiosa, e eu tenho certeza que contribui muito para os nossos ouvintes, e a gente permitiu que a gente passasse a conhecer um pouco mais sobre o tema, né? Estamos chegando ao fim do programa e queremos mandar também um agradecimento muito especial para a Ana Luísa, o Marcelo Ortega, ao Cláudio Neto, ao professor Damilton Andreucci pelas entrevistas e mais uma vez ao professor Cleiton Farias pela gentileza de vir até aqui para conversar com a gente. Eu agradeço, muito obrigado mais uma vez ao Museu, Isabela, Kleber na produção, a instituição aqui, o Centro Universitário Brás Cubas, e qualquer coisa estamos à disposição sempre para contribuir aí com a classe artística. Muito obrigada aos ouvintes que nos acompanharam neste programa. Na próxima edição falaremos de outro tema desta mesma forma.
batendo papo e aprendendo. Curta nossas redes. Até a próxima. Este programa teve a apresentação de Eliseu Silva e Isabela Oliva, com trabalhos técnicos de Kleber Soares. Até mais.